Vamos dar uma passadinha no mapa astral de Cauan Raymond? Vem com a gente. Cauan Raymond nasceu no dia 20 de maio de 1980, na cidade do Rio de Janeiro, aos 10 minutos, né? Mal começou lá, virou a meia-noite, 10 minutinhos seria o horário de nascimento dele. Então ele tem o Sol em Touro, o Cauan, então, ele é um taurino, com ascendente em Peixes, Lua em Leão. Esse touro, né, por ser taurino com ascendente em Peixes, a gente começa a ter uma figura que tem passa uma imagem carismática, uma capacidade de moldar a sua própria imagem física, algo muito adequado para um ator, né? O ascendente em Peixes, não que todo mundo que tem ascendente em Peixes vai ser ator, mas significa uma certa capacidade de adaptação física, uma pessoa que tem essa habilidade, né? E ao mesmo tempo passa esse carisma. Touro é um signo ligado aos sentidos, ligados ao corpo físico, ligado à natureza venusiana, né? Então, isso faz essa conjugação, né, de Sol em Touro e ascendente em Peixes, ele é de fato bastante apropriado para um ator, né? A Lua em Leão faz com que ele seja uma pessoa que tenha uma certa forma de se defender, um tanto que, vamos dizer assim, egoísta, no sentido egocêntrico, acho que seria o termo melhor, né? Ou seja, ele tende a reagir de uma maneira, quando ele se sente ameaçado, a se proteger e a se nutrir de um modo, primeiro eu, depois os outros, e se colocando sempre como o centro das atenções. Ele tem aqui uma quadratura entre Sol e Marte, o que significa que ele tem, de fato, uma certa predisposição a se meter em encrencas que, de certa maneira, vai acabar atingindo ele na sua vida particular. Aliás, o Cauan, o mapa dele, indica que ele é uma pessoa muito, muito voltada para o seu mundo pessoal particular. Ele é uma pessoa que ele sente muita necessidade e ele tende a procurar sempre essa vivência dentro do universo particular. Então, essa quadratura entre Sol e Marte representa muito disso, né? Aquelas coisas, aquelas confusões, aquelas encrencas que remetem muito às coisas muito particulares dele, muito pessoais dele, e que pode acabar atingindo, inclusive, no contexto familiar, das pessoas mais íntimas. Ele tem um mapa astral do tipo oriental, que significa que o mapa dele é muito mais voltado para o outro. Então, ele se realiza muito olhando e se espelhando no outro e tentando atender às expectativas do outro, né? Então, o olhar dele é muito nesse sentido, né? Ele tem outra característica, que ele tem bastante planeta no signo fixo. Então, você veja só, ele tem Sol em Touro e Lua em Leão. Isso faz dele uma pessoa de uma natureza bastante persistente naquilo que ele faz, né? Determinada, uma pessoa persistente e determinada, e ele também tem uma certa mutabilidade, o que significa que, ao mesmo tempo que ele é persistente e determinado, ele consegue fazer adaptações e consegue fazer os seus aprendizados. Então, é uma pessoa que está sempre atenta e tem uma predisposição ao aprender, né? Ele tem como planeta assim, dominante no mapa dele, Júpiter e Mercúrio, o que faz com que ele seja uma pessoa muito articulada, uma pessoa que tem uma grande capacidade de comunicação, comunicação em termos objetivos e diretos, né? Apesar dele ter esse ascendente em Peixes, que faz com que ele tenha uma certa facilidade no mundo das artes, da interpretação, no mundo dos sonhos, do delírio, né? Porque isso aí seria um ascendente em Peixes. Ele, ao mesmo tempo, ele tem uma oralidade, um falar, uma comunicação bastante objetiva e bastante lógica, né? Dentro do campo da lógica, da formalidade,
da oralidade prática, propriamente dito, né? O Júpiter dele acaba se fortalecendo, ele não tem um Júpiter tão, a princípio, tão poderoso, porque esse Júpiter está em Virgem, o que faz com que às vezes ele se perca na hora de trabalhar com detalhes, porque ele tem uma contradição dentro de si. Ao mesmo tempo que ele é apegado, ele sente muita necessidade de ir atrás do detalhe, de um trabalho mais perfeccionista, ele acaba meio que se perdendo, né? Porque Júpiter acaba tentando expandir num signo que não é muito a favor à expansão, né? Então ele acaba tendo essa dificuldade, tá? Mas, de qualquer maneira, o Júpiter acaba sendo fortalecido, por quê? Porque ele é daquela geração do Netuno em Sagitário. Ele nasceu numa época, que aí, no ano de 1980, que a religiosidade e a espiritualidade estava meio que na moda, digamos assim, que isso é uma característica do Netuno aí em Sagitário, que é onde está o meio do céu dele. E esse Netuno também ele é propenso à sensibilidade artística no campo da interpretação das artes e das outras linguagens que não só a verbal, o que acaba fortalecendo ele bastante dentro da carreira dele, né? Então, esse seria o perfil do Cauã Reynolds, uma pessoa que tem uma natureza de que sabe o que quer, persistente, ao mesmo tempo bastante adaptável, alguém que tem uma certa predisposição a conflitos por conta dessa quadratura entre Sol e Marte, o que pode fazer com que ele passa dentro desses conflitos uma situação, vamos dizer assim, uma imagem meio truculenta, né? Esse é um dos motivos que acaba meio que contradizendo. Quando a gente pensa num ascendente peixes, a gente pensa numa pessoa que passa essa imagem mais dócil. Mas como ele tem essa quadratura entre Marte e Sol, ali no fundo do céu e tudo mais, acaba dando esse tipo de situação onde essas confusões, esses conflitos acabem recaindo, inclusive e principalmente no campo pessoal, até mesmo mais do que no campo profissional. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa breve análise do mapa do Cauã Reynolds. E gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E só falando uma coisa aqui, eu conheci não é bem isso, né? Eu já vi o Cauã Reynolds assim, pessoalmente. E ele junto, na época, ele estava namorando a Grazi, né? E os dois são muito simpáticos, os dois são muito bonitos. E quando a gente vê essas notícias das confusões que o Cauã Reynolds acabou enfrentando, principalmente nesse ano de 2025 que está acabando, na minha cabeça fica até meio contraditório, porque eu acho que essa imagem dele do ascendente de peixes é bem característico. Quando ele chega, ele passa realmente uma sensação de ser uma pessoa muito do bem, né? Que é típico de um ascendente em peixes, tá bom? Então, é isso aí, gente. Fui, beijo e até mais.